A gente acha, né, que que a traição só acontece dentro do nosso relacionamento quando existe um relacionamento extraconjugal. E eu afirmo para vocês, um relacionamento extraconjugal não é a única forma de se trair dentro do teu relacionamento. Existem inúmeras formas, muitas vezes até bem mais potentes, que podem destruir a tua relação com o outro, que pode destruir a tua relação dentro do teu casamento. Então, a gente precisa descobrir quais são essas outras formas, a gente precisa compreender, né, como é que a gente vai prevenir esse tipo de situação dentro do nosso relacionamento. E se vocês já vivem algo, já vivem algum tipo de situação dessas que eu vou citar dentro do nosso relacionamento, dentro do relacionamento de vocês, a gente também vai aprender a como superá-las, né? A como reorganizar a nossa vida de casal. Então, como eu falei, essas outras formas, elas podem ser bem mais destrutivas do que um relacionamento extraconjugal. Porém, é muito difícil. Aliás, porém, é muito fácil que esse tipo de situação ela passe desapercebida dentro do nosso relacionamento, né? São ações que acontecem na nossa vida cotidiana, são ações que acontecem dentro do nosso dia a dia e que muitas vezes passam desapercebidas por serem até hábitos negativos que a gente cria dentro da nossa relação. Quando o casal ele fica preso dentro dos temidos pensamentos negativos, para com o seu parceiro, cada um sente que o outro ele não coloca mais o relacionamento em primeiro lugar. Os cônjuges, eles podem até não reconhecer que o problema é deles. Eles podem até não reconhecer que esse tipo de problema é uma traição dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes a gente fica se questionando por que a gente briga tanto, por que a gente fica tão desconectado com o outro e não percebe que esse tipo de atitude já é ocasionada por algumas ações, né, que a gente tem o hábito de cometer dentro da nossa relação. A gente às vezes fica pensando assim: o meu marido mudou. Eu me sinto cada dia mais distante do meu marido. Eu sinto que a gente não é mais compatível, mas a gente não percebe que algumas ações que a gente faz, algumas ações que a gente promove dentro do nosso relacionamento, nos afastam cada dia mais do nosso cônjuge e nos causam esse distanciamento dentro da nossa relação. E é aí que as comparações negativas elas começam a surgir dentro da nossa relação. E aí você me pergunta: Josi, mas o que são comparações negativas? E eu te respondo: as comparações negativas são quando a gente acha que a vida do outro é sempre melhor do que a da gente, né? As comparações negativas são quando a gente acha que o relacionamento da nossa vizinha é muito melhor do que o da gente. As comparações negativas, elas acontecem quando a gente acha que o relacionamento dos nossos colegas de trabalho ou de membros da nossa família são melhores do que a gente. A gente sempre compara o nosso relacionamento, a gente sempre compara o nosso cônjuge a outras pessoas e a outros relacionamentos. Só que a gente sempre acha que tudo de errado está dentro da nossa relação. A gente não enxerga mais as qualidades do outro dentro do nosso relacionamento. A gente não compreende mais as qualidades positivas que o nosso cônjuge tem. A gente acha que todo mundo é melhor do que ele. A gente acha que o nosso relacionamento é o pior do mundo e não consegue reencontrar os pontos positivos dentro da nossa relação. As comparações negativas, elas estão tanto no centro das deslealdades não sexuais, ou seja, elas estão tanto dentro das traições não sexuais, como dentro das traições sexuais e dos casos extraconjugais. Então, quando um cônjuge ele fica em desvantagem em comparação a uma outra pessoa, o membro insatisfeito, normalmente ele não trai, mas ele expressa desrespeito pelo outro, ele desvaloriza a relação,
de tantas outras formas que a gente tenta se reconectar, mas já não consegue mais, porque acabou a confiança, porque acabou o respeito, porque a gente só consegue desvalorizar o nosso relacionamento. Então, gente, em algumas situações, um parceiro, ele compara o outro negativamente até com uma outra situação. Então, às vezes eu penso assim, os meus pensamentos negativos, a minha comparação negativa já está tão grande dentro da minha relação, já está tão grande dentro do meu relacionamento, que eu penso assim, se eu tivesse aceitado aquele emprego fora da minha cidade, eu estaria muito mais feliz do que dentro desse relacionamento. Se eu tivesse me casado com um ex-namorado que me valorizava, que me fazia sentir amada, eu estaria muito mais feliz do que eu estou agora dentro da minha relação. Né? Então, você compara a sua relação, você compara o seu cônjuge a tudo e a todos, com a desvantagem de que tudo de ruim existe dentro da tua relação, tudo de ruim você relaciona com as ações do teu cônjuge. Não existe mais nada de positivo que você possa fazer uma comparação. Às vezes, os envolvidos nessa relação, eles sabem, né, que eles vivem fazendo esse tipo de comparação, mas eles não assumem, eles não reconhecem o perigo que esse tipo de situação pode causar dentro da tua vida, pode causar dentro do teu relacionamento. Afinal, gente, ninguém está totalmente feliz com a vida, né? A gente sempre acha que está faltando alguma coisa. E no nosso relacionamento também não é diferente. A gente sempre acha que está faltando algo, a gente sempre acha que tem que mudar algo. Almi, boa noite, meu amigo. Um beijo grande. A gente sempre acha que a vida do outro é melhor do que a da gente, né? A gente sempre se compara. Um relacionamento sério, ele precisa ser um contrato de confiança mútua. Dentro desse relacionamento precisa existir respeito, precisa existir cuidado, precisa existir compreensão, precisa existir proteção. Qualquer coisa que viole esse contrato se torna uma traição dentro do teu relacionamento. Então, aparecem até mesmo nos laços mais fortes. Porque é inevitável que algumas formas de traição, elas existam dentro da tua relação. Cleide Oliveira, um beijo, minha amiga, boa noite. A diferença que existe entre os casais confiáveis e os outros casais é a possibilidade de superar esse tipo de relação, né? De superar esses passos mal dados, para que a traição ela não consuma esse relacionamento. Então, os assassinos do relacionamento, eles têm seu fundamento em duas grandes bases. A primeira base é a decepção. E quando é que essa decepção acontece dentro do teu relacionamento? Quando você não revela as tuas necessidades para o outro, quando você não revela os teus sentimentos para o outro, e você vai guardando aquela mágoa, você vai guardando aquele ressentimento, você vai guardando aqueles sentimentos e sempre se sentindo constrangida, desamparada e decepcionada, porque o outro não percebe o que se passa dentro do teu coração, o outro não percebe aquela mágoa que tu vem guardando. Então você vai se sentindo cada dia mais decepcionada e cada dia mais afastada do seu cônjuge. E a outra base é o desejo de conexão que você tem com o outro. E que muitas vezes o outro não está disponível, e que muitas vezes o outro não compreende, e que muitas vezes o outro não expressa a mesma disposição de conectividade. Então, a única maneira que esse casal ele tem para restabelecer essa confiança é um confiando no outro, né? É vocês fazendo um confronto para que cada um expresse os seus sentimentos, para que cada um expresse as suas inseguranças, para que cada um expresse aquilo que lhe desagrada, aquilo que está faltando dentro da relação. Agora eu vou listar para vocês algumas formas
de traição que podem até existir dentro do teu relacionamento e que você não percebe, né? Com a correria do dia a dia, com as incertezas diárias, com as ocupações, às vezes você acaba nem percebendo. Caso isso esteja acontecendo dentro do teu relacionamento, talvez você esteja lidando com uma traição tão séria como, por exemplo, encontrar mensagens de outra pessoa no telefone do teu marido. O que eu vou te falar agora não serve para te condenar, não serve para que você desista do seu relacionamento. A questão aqui não é quem está certo, não é quem está errado. Assim como nos casos extraconjugais, essas traições elas podem ser superadas se vocês reconhecerem os problemas e se vocês repararem o relacionamento de vocês. E essa reparação, perdão, ela só pode acontecer dentro do teu relacionamento quando você externa os teus sentimentos, quando você fala para o outro aquilo que te incomoda, aquilo que te faz sofrer. Então, gente, a primeira das traições é o comprometimento condicional. A gente, enquanto casal, a gente precisa ter um comprometimento incondicional, né? Os casais, às vezes, eles tropeçam no relacionamento conjugal, no relacionamento condicional, quando ele pressiona o outro para casar, quando ele pressiona o outro para morar junto, achando que esse tipo de atitude vai conectá-los ainda mais, achando que esse tipo de atitude ele vai deixar o relacionamento ainda mais forte, ele vai fazer com que a outra pessoa, com que o seu parceiro, ele se conecte de uma maneira mais comprometida com você. Então, gente, casar-se sem querer é um grande erro. Né? É difícil que um casamento ele tenha sucesso se é uma tentativa de criar uma conexão forte, ao invés de ser o resultado de uma conexão forte. O casamento, ele precisa ser um resultado de um compromisso entre duas pessoas, né? Ele precisa ser o resultado de uma relação saudável e de um desejo entre duas pessoas que querem formar um casal, que querem formar uma família, que querem formar uma vida a dois, né? Não pode ser a pressão, não pode ser sem preparação, né? E os dois precisam estar preparados para assumir esse tipo de compromisso. Então, quanto mais o tempo passa, mais superficial vai ficando essa relação. Os casais íntimos, os casais comprometidos, eles precisam se abrir sobre os seus objetivos, sobre os significados que eles dão ao relacionamento. Sobre o que eles acham que as suas vidas têm em comum de positivo quando eles estão juntos. E eu te faço uma pergunta: o que é que te conecta ao teu melhor amigo? Né? O que conecta você ao seu melhor amigo é você se sentir livre para dizer tudo aquilo que passa no teu coração. O que te conecta ao teu melhor amigo é você não ter medo de contar os teus segredos, é você não ter medo de contar aquilo que te incomoda, né? O que te conecta ao teu melhor amigo é você dividir com ele as tuas alegrias e as tuas tristezas. E o teu melhor amigo precisa ser. É como diz a música, o meu melhor amigo é o meu amor. Então, quando vocês estão dentro de um relacionamento, essa conexão ela precisa estar presente, né? Você precisa dividir as tuas alegrias, você precisa dividir os teus sentimentos, você precisa dividir os teus segredos com o outro. Não há segredos dentro de um relacionamento. Não pode haver mentiras, não pode haver enganação, não pode haver falta de conexão. Vocês devem, enquanto casal, estar rodeados por uma parede impenetrável que protege o relacionamento de vocês. A partir do momento que você se desconecta com o seu parceiro,
A partir do momento que você guarda segredos, né, que existem limitações dentro do teu relacionamento, limitações emocionais, a barreira, ao invés de estar ao redor do teu relacionamento, ela está entre você e o seu parceiro. Cria-se uma barreira entre vocês dois, onde cada um vai viver a sua vida individual, com seus problemas, né, com as suas questões mal resolvidas, com os seus sentimentos, né, internos, né, com as suas mágoas internas. E não pode acontecer esse tipo de coisa, né? A relação, um casal, ele vive junto em parceria. E essa parceria que você tem que dividir com o outro. Quando os casais, eles ignoram, eles evitam discutir sobre assuntos mais importantes, sobre assuntos mais densos, eles mantêm um comprometimento raso, né? Que tipo de relação, que tipo de comprometimento é esse quando eu não deixo o outro penetrar na minha intimidade? Que tipo de relacionamento é esse quando eu não exponho a minha vida para o meu esposo? Que tipo de relacionamento é esse onde a gente evita falar sobre os problemas que podem destruir a nossa relação? Né? Essa conectividade, ela tem que ser forte, ela tem que ser densa, e a gente tem que saber dividir com o nosso cônjuge tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que nos afasta da nossa relação. Para prevenir esse tipo de situação, os casais, eles devem disponibilizar momentos para eles, né? Momentos que eles consigam se conectar, momentos que eles consigam falar sobre os seus objetivos em comum, momentos em que eles possam discutir e debater aquilo que está prejudicando a relação de alguma forma, e não esperar uma oportunidade, e não esperar um momento correto, né? A gente não pode deixar que os nossos problemas, eles virem uma bola de neve. A gente tem que resolvê-los no início, né? A gente tem que resolvê-los enquanto são solucionáveis. A partir do momento que os nossos problemas, eles viram mágoas, eles viram problemas mal resolvidos, isso só nos afasta do nosso cônjuge. A gente não pode deixar que esse tipo de situação aconteça dentro da nossa relação. Então, outro tipo de traição é uma paquera sem sexo. Então, é comum que existam amizades platônicas dentro do relacionamento, né? E normalmente essas amizades platônicas, elas acontecem com pessoas que o nosso cônjuge, ele tem uma convivência diária. Então, algumas pessoas se referem a envolvimentos como meu marido do trabalho, minha esposa do trabalho. E esse tipo de conexão, ela pode acontecer em qualquer lugar. Ela pode acontecer na academia, ela pode acontecer num bar, ela pode acontecer no café, numa atividade, num hobby, até num trabalho voluntário, né? E esses relacionamentos, eles não envolvem sexo, mas os envolvidos, eles podem saber de detalhes íntimos da vida do casal. E isso, muitas vezes, pode prejudicar o relacionamento. Ter uma esposa, ter um marido do trabalho, não é necessariamente uma traição. Mas a partir do momento que você divide os segredos do casal, a partir do momento que você conta assuntos íntimos da sua vida de casal para outra pessoa fora do teu relacionamento, a partir do momento que você esconde aquele tipo de relação do seu cônjuge, a partir do momento que você percebe que se você contar esse tipo de interação, né, com essa pessoa, a partir do momento que você contar a intimidade que vocês têm, a sua esposa, o seu marido, ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado, aquilo também é uma traição. Né? Então, vocês estão revertendo as paredes do relacionamento de vocês, como eu acabei de falar. Ao invés de essa parede circular, a segurança do relacionamento de vocês, ela vai partir. Né? Muitas pessoas se sentem incomodadas quando o seu marido divide as situações cotidianas, as situações diárias, segredos íntimos de vocês
com uma amiga, com outra pessoa, né? Isso é extremamente desagradável. Eu já atendi clientes que relatam, inclusive, que a colega de trabalho do marido sabia até qual era o brinquedo preferido dos filhos dela, né? Uma pessoa que ela nunca tinha visto e que ela nunca tinha tido nenhum contato, de repente, ela chegou num ambiente onde a amiga, a melhor amiga, a esposa do trabalho do marido estava lá e ela sabia o nome dos filhos dela, ela sabia quais eram os brinquedos preferidos e ela ficou chocada, né, com aquele tipo de situação, porque ele dividia momentos íntimos do casal com uma outra pessoa externa à relação. E isso magoa, isso machuca, isso distancia o relacionamento, né? Outro tipo de traição é a mentira, né? E é uma traição grave, mentir para o outro. É fácil ver de que maneira a enganação mais simples e antiga do mundo afetaria um relacionamento. Então, às vezes, os dois membros do casal, eles são culpados por esse tipo esse tipo de comportamento. Quando um esconde do outro certas atitudes, quando um esconde do outro certos comportamentos, para não gerar brigas desnecessárias, né? Então, muitas vezes o casal, ele se considera feliz no relacionamento, mas ele esconde do outro certas atitudes, com o intuito, né, com a desculpa de dizer que se eu te contar, você vai se zangar e vai gerar um atrito. Eles mantêm segredos um do outro para evitar tensões. E no caso, né, quando você mente para o outro e a mentira é descoberta, a tensão triplica. Casos que não deveriam causar brigas, casos que provavelmente, se fossem ditos, se não tivessem sido escondidos, se não tivesse sido mentido, jamais te distanciariam do teu cônjuge, mas pela situação da mentira, isso fez com que você se magoasse, isso fez com que você se distanciasse. Mentiras ditas para manter uma paz provocam uma fissura muito grande na confiança do casal. Mas apesar de serem maléficas, elas não precisam destruir o teu relacionamento. Uma vez expostas, vocês podem lidar com essa questão, um falando a verdade para o outro, um confidenciando, né, a mentira para o outro, um falando o que te levou, né, quais foram os motivos que te levaram a mentir. E assim o casal, ele pode recuperar o seu relacionamento, né, com olho no olho, né, com a verdade, com a sinceridade. Agora, existe um tipo de mentira que, se presente dentro da tua relação, deve te preocupar. Há pessoas que mentem o tempo inteiro e desnecessariamente. Esses mentirosos crônicos, eles criam inverdades até mesmo quando não existe a menor necessidade, quando não existe a menor ameaça dentro do relacionamento. A mentira não é culpa do outro e nem dos problemas que existem dentro do relacionamento. Aquela mentira, ela é parte do caráter fundamental daquele mentiroso crônico, daquela pessoa que se habituou a mentir. A mentira crônica, ela é um padrão estabelecido na infância, quando os pais são punitivos, quando os pais são frios, quando os pais são autoritários, quando os pais ignoram as emoções dos filhos. A criança, ela aprende a mentir para se sair bem, para escapar dos julgamentos pesados dos pais. Na vida adulta, essa tendência à mentira é difícil de ser superada. A pessoa já se habituou a mentir, já faz parte do caráter, já faz parte da vida dela mentir. Até mesmo quando não existe punição, quando não existe nada mais daquilo que ele presenciou na infância, mas aquela mentira já virou um hábito. Nesse momento, quando a pessoa desenvolve esse tipo de comportamento chamado de mentira crônica, ela deve procurar a ajuda de um profissional, para que ela consiga romper esse hábito, para que exista uma conversa íntima, uma conversa honesta,
com o outro, para que vocês consigam recuperar a confiança dentro do relacionamento de vocês. Outra forma de traição é formar uma aliança contra o cônjuge. E isso, gente, destrói muitos relacionamentos. Então, muitas vezes a esposa, ela não se dá bem com a sogra, que parece sempre se intrometer dentro do relacionamento. O marido, ele às vezes é um filho muito querido da mãe, e eles têm uma conexão muito forte, mas ele não percebe que aquela conexão, ela atrapalha o seu relacionamento. Às vezes a sogra quer se meter no teu relacionamento, às vezes a sogra quer se meter na educação dos teus filhos, às vezes a sogra se mete até nas tuas brigas, né? E formam aí uma aliança, ela e o filho, contra você. O marido, ele na posição de mediador dessas duas mulheres, ele trai a esposa quando ele fica do lado da mãe. Ah, minha mãe só está tentando ajudar. Ah, não seja tão insensível. A intenção dela é a melhor possível. Ela só quer nos ajudar, ela só quer que o nosso relacionamento melhore, ela só quer que nossos filhos sejam bem criados. E esse tipo de situação, ela é uma causa constante das batalhas dentro do relacionamento. Essas duas mulheres, elas estão competindo pela atenção desse homem. E é de responsabilidade desse homem deixar bem claro para sua mãe que a sua esposa, ela é sua prioridade. Né? Que ele não vai tolerar críticas a ela, que ele não vai tolerar intromissão dentro desse relacionamento. Né? O marido, ele deve manter os detalhes íntimos da sua relação, ele deve manter os detalhes íntimos do seu casamento para si e para sua esposa. Especialmente quando a esposa, ela entra em conflito com a sogra por causa desse tipo de situação. Então, o marido talvez precise aí diminuir o tempo que ele passa com a mãe, talvez ele precise diminuir a frequência das ligações, caso esse tipo de situação ele esteja interferindo no seu relacionamento. Né? É terrível você viver um relacionamento a três, né? Não existe um relacionamento a quatro. Né? Um relacionamento é constituído por duas pessoas. Então, quem tem que solucionar os problemas do casal é o homem, o marido e sua esposa, o homem e a mulher. Né? Não existe essa de a minha sogra se intrometer e resolver os nossos problemas de casais, os nossos problemas conjugais. Os nossos problemas conjugais, os nossos problemas de casais precisam ser resolvidos por mim e pelo meu marido, e nunca pela minha sogra. Então, gente, outro tipo de traição é a ausência e a frieza. A ausência emocional, ela não tem de ser dramática, né? Ela pode ser um ato muito simples, como se distanciar com frequência quando o outro precisa de um apoio emocional, sobre alguns eventos do cotidiano diário, como problemas com os amigos, como ansiedade antes da palestra. Enfim, um relacionamento, ele requer que os membros do casal, eles sejam presentes um na vida do outro. Tanto em traumas, em grandes problemas, como com acontecimentos diários. Né? É preciso que vocês estejam apoiando um ao outro e presente na vida do outro. Quando vocês se tornam um casal, isso significa que vocês vão dividir as alegrias e as tristezas, as coisas boas e as coisas ruins. É certo que os casais eles podem ter necessidades diferentes de se expressarem, mas em um relacionamento sério deve existir uma calibragem na qual cada um aprenda como o outro gosta de se sentir amado, que cada um aprenda a expressar e a amar o outro, né? A apoiar, a proteger, a amar. É indispensável, né, que no relacionamento
haja esse tipo de calibragem. Às vezes, um não gosta muito de grude, o outro é mais chegado, mas precisa haver um consenso, precisa que vocês compreendam a necessidade um do outro, para que esse casal ele chegue a um consenso, ele calibre essa relação de uma maneira que os dois, né, fiquem felizes, que os dois consigam sentir-se conectados. Algumas pessoas, elas são simplesmente impossibilitadas, né? Elas são incapazes de demonstrar afeto, de demonstrar apoio, de demonstrar atenção para com o outro. Quando um cônjuge, ele não tem empatia, o relacionamento, ele se acaba, né? É muito importante que você demonstre que você expresse carinho, e que você expresse apoio emocional para com o outro. A maioria de nós, ela sente uma rejeição muito profunda se o outro não expressa seus sentimentos, né? Se o outro não expressa sua emoção para com a gente. E o sexo, ele não conta se não existir uma verdadeira conexão emocional entre o casal. Quando vocês entram em um relacionamento com alguém que não tem empatia com você, você pode presumir que esse alguém é apenas reservado, ou que futuramente no relacionamento ele vai se soltar, ele vai conversar, ele vai transmitir amor, ele vai transmitir empatia para com você. Mas normalmente isso não é o que acontece. Algumas pessoas, elas já se habituaram a encobrir suas emoções, né? A encobrir os seus sentimentos, a camuflar as suas emoções. E o cônjuge, ele pode levar anos para perceber que o outro não é apenas mais reservado, né? Ele simplesmente não consegue expressar seus sentimentos, não consegue expressar suas emoções, não consegue expressar a conexão que você precisa ter para viver um relacionamento feliz. Mas com o tempo, essa frieza e essa simulação de carinho passam a ser vistos com muito mais crueldade. Normalmente a gente acha até que é uma falha de caráter do outro, né? É uma necessidade de controle que ele tem muito grande, e isso acaba nos desconectando do outro, né? Essa diferença de personalidade, esse esperar, né, que o outro demonstre algum sentimento, e ele só se fecha e ele só se distancia. Outro tipo de traição é a perda do interesse sexual. Então, os conselhos mais comuns para apimentar as coisas com roupas íntimas, com roupas provocantes, com a viagem no fim de semana, com a massagem, com um óleo, podem até ajudar se o trabalho, se as crianças, se os estresses da vida cotidiana, as obrigações, eles transformam o quarto desse casal em uma zona sem toques. No entanto, uma vida sexual em perigo, ela não vai ser reiniciada facilmente, né? Se o problema estiver relacionado a questões mais profundas, que não foram debatidas, que não foram conversadas, aí é que a coisa complica. Então, as mudanças físicas inevitáveis relacionadas à idade podem fazer com que um dos parceiros ou ambos se sintam inseguros e não se sintam mais atraentes ao seu amado. Porém, isso é muito, acontece com muita frequência com as mulheres, né? As mulheres, elas têm um medo muito grande, elas se sentem constrangidas quando a idade chega, ou quando elas aumentam de peso, né? Elas se sentem um pouco constrangidas, e isso acaba, muitas vezes, atrapalhando a vida sexual, né, dessas mulheres. Eu já vi inúmeros casos de mulheres que lutam contra a balança, que lutam contra o aumento de peso, e que tem um marido sem noção que insulta constantemente a sua aparência, né? O problema aqui não é o ganho de peso da mulher, o problema são as comparações negativas, é o desrespeito que aquele marido ele tem com aquela esposa.
ele não aprecia, ele não valoriza aquela mulher. Há também diversos casais que têm desejos sexuais incompatíveis, né? E eles precisam chegar a um consenso para terem um relacionamento saudável. Existem até evidências aí de que cerca de 15% dos casais com homens e mulheres acima de 45 anos, eles simplesmente param de transar. E o surpreendente é que, na maioria das vezes, são os homens, né, que não se interessam mais. Mas existem vários casais bem resolvidos que afirmam que esse declínio na vida sexual ele não diminui, né, a satisfação dentro do relacionamento. Contudo, se essa mudança ela não for abordada de maneira honesta, de maneira amável, a mágoa e a rejeição elas podem consumir o teu relacionamento. E a gente tem que encarar os fatos, né? Qualquer que seja o motivo do outro, da falta de conexão, com a falta de intimidade sexual, ela machuca muito. É muito difícil você se sentir rejeitado, né? É muito difícil você se sentir desamado, né? E quando o outro simplesmente para de te procurar sexualmente, para de te procurar na cama, você se sente, né? Passam mil e uma coisas na cabeça da gente, né? Você se sente constrangida, você se sente desamada e você só se afasta do outro. Outra maneira de traição é o desrespeito. A esposa, ela nunca pega leve com o marido, ela sempre faz questão de demonstrar desprezo, e assim vice-versa. O marido tem esse mesmo tipo de atitude com a mulher. O marido chama a mulher de idiota louca, chama ela de mal amada, chama ela de gorda, e isso é um desrespeito muito grande. E mesmo assim, alguns cônjuges ainda ficam chocados, né, quando a mulher ou quando o marido decide se separar. Qualquer que seja o estilo de comunicação do seu cônjuge, se ele sugere que você é inferior, se ele te trata com desrespeito, se ele te trata com arrogância, você não deve aceitar. Todos nós merecemos ser tratados com respeito, todos nós merecemos ser compreendidos, todos nós merecemos ser amados. Um relacionamento afetuoso, ele não deve acontecer com monólogos. É preciso que hajam duas pessoas nessa relação, é preciso que hajam duas pessoas nessa conversa, nesse diálogo, nesse entendimento. Qualquer atitude com má intenção, qualquer atitude que te magoa, que denigra você de alguma forma, é um abuso emocional. Seja por xingamentos, seja por foras, seja por falta de conexão, tudo isso é sim um desrespeito e deve ser evitado, né? E deve ser resolvido o mais breve possível. Outra forma de traição é a injustiça, né? A maioria de nós aceita que a vida não é justa, mas isso não deve acontecer. A vida é justa sim, a gente precisa saber se portar diante da vida, né? A gente precisa entender que a gente não deve merecer injustiças, né? A gente precisa compreender que as injustiças não são merecimentos daquilo, eu fiz algo, então eu fui injustiçado porque eu fiz isso ou aquilo. A gente deve sim moldar os nossos pensamentos, a gente deve sim moldar as nossas ações para que a gente não tropece, né, causando injustiça na vida de outra pessoa ou sendo injusto com outra pessoa, mas a gente também não deve aceitar esse tipo de situação dentro da nossa relação. Mas um relacionamento afetuoso, um relacionamento duradouro, ele deve ser um refúgio contra as injustiças, né? Ele é um fundamento do amor. Não há como existir satisfação se um dos membros do casal ele tira vantagem do outro. E eu vejo isso o tempo todo, né? Grandes problemas, eles surgem desses pequenos confrontos diários.
Talvez uma das maiores injustiças dentro de um relacionamento sejam as tarefas do lar, né? Mesmo que exista aí uma combinação prévia entre você e o seu cônjuge, um dos componentes desse casal, ele acaba negligenciando o que foi combinado. E vamos ser honestas, na maioria das vezes são os homens. As roupas sujas, elas ficam a microcentímetros do cesto de roupa. As louças, elas continuam na pia sem serem lavadas. Até mesmo o rolo de papel higiênico, ele nunca é trocado por um novo, né? Em geral, quando as tarefas do lar, elas criam uma tensão entre o casal, a grande questão não são os rolos de poeiras que estão debaixo do sofá, né? É a injustiça, é o porquê eu tenho que fazer e ele não me ajuda. Porque tudo tem que ser eu e ele não pode colocar uma roupa suja dentro do cesto. Nada prejudica mais um romance do que chegar em casa depois de um dia longo de trabalho e descobrir uma montanha de roupa suja, uma montanha de louça na pia e um bilhete dizendo assim: amor, eu fui jogar, né? É estressante, né? É totalmente desconcertante isso na vida do casal. Outra área muito fértil para as injustiças dentro do relacionamento é a área das finanças, né? Vários casais, eles concordam em dividir essas obrigações tediosas, mas acabam pesando mais para um do que para outro. E é injusto tomar esse tipo de decisão sozinho. Essencialmente, né, torna-se extremamente necessário que o casal ele faça acordos e que esses acordos eles sejam cumpridos constantemente, né? Se não houver compreensão e se não houver cumprimento, esses acordos eles não têm validade nenhuma e a gente precisa fazer com que esses acordos eles sejam cumpridos ao pé da letra para que isso não desgaste o teu relacionamento, para que isso não te afaste da tua relação. Outro tipo de traição muito frequente dentro da vida dos casais é o egoísmo, né? A interdependência dos relacionamentos duradouros significa que em certas ocasiões um ou outro cônjuge ele vai precisar abandonar as suas próprias necessidades em prol do bem do casal. Então a gente precisa entender que às vezes as nossas prioridades não são prioridades dentro do nosso relacionamento. A gente precisa compreender que certos objetivos da vida da gente, certos objetivos individuais não farão bem ao meu relacionamento, né? Não me conectarão, né, aos objetivos do meu relacionamento, né? E a gente precisa entender que dentro de um relacionamento, às vezes a gente precisa abrir mão desse tipo de situação, a gente precisa abrir mão desse tipo de objetivo em prol do bem da nossa família, em prol do bem do nosso relacionamento, da nossa vida conjugal. Outro tipo de traição muito comum é romper promessas. As promessas, elas precisam ser cumpridas. Se eu prometi, né, é de extrema responsabilidade minha que eu tenho um compromisso de cumprir com a minha promessa. Uma promessa quebrada, ela é tão nociva para o amor quanto uma mentira intencional. Então, construir uma vida a dois, construir uma vida juntos, a gente precisa concordar com certos conceitos, com certas expectativas diárias. Vocês sonham, né, com o futuro mútuo, se prometem coisas, expressam em voz alta, fortalecem os sentimentos, e aí, quando chega na hora, né, de consolidar a promessa, ela é quebrada. E aí, isso pode destruir o teu relacionamento. Se essas promessas, elas não forem cumpridas, se elas forem
contraditas, a decepção ela vai prejudicar extremamente a confiança do casal, né? A confiança entre os dois e a confiança no futuro dessa relação. Então, os problemas mais graves que levam à quebra de promessa, normalmente elas dizem respeito ao vício, né? É quase impossível manter um relacionamento saudável quando há abuso de drogas, né? Quando há alcoolismo, quando há dependência de sexo, de jogo ou de pornografia. Então, uma dinâmica extremamente comum se desenvolve quando a pessoa doente, ela promete mudar e nunca muda, né? O outro quer acreditar na transformação, o outro tem vontade de ver a mudança, mas essa mudança nunca acontece. Cada vez que a dependência ela reaparece, a sensação de traição só se aprofunda, né? Às vezes o cônjuge ele permite o vício, mas isso não diminui a traição, isso não diminui o teu sentimento, né? Isso não diminui a tua sensação íntima de ser desamada e de ser traída. O vício, ele é uma disfunção muito complicada, que causa tanto os danos emocionais quanto danos psicológicos. A pessoa doente, ela deve procurar uma ajuda profissional, caso ainda exista chances de manter esse relacionamento. Um relacionamento, ele precisa ser um comprometimento, mas ele não deve ser um algema, ele não deve ser uma mordaça, né? Às vezes, a gente expressar desaprovação perante certas atitudes do outro pode ser a ação mais amável, mais compreensiva que você pode tomar diante da sua relação. A aceitação cega jamais será uma atitude saudável dentro do teu relacionamento. Às vezes é necessário que você bote um espelho na frente do outro e diga: meu amor, meu marido, meu cônjuge, meu parceiro, isso aqui está errado. Né? A gente precisa solucionar esse problema. A gente precisa solucionar esse tipo de comportamento. Ninguém está imune ao egoísmo, ninguém está imune ao narcisismo e ao julgamento inadequado. Chamar a atenção do outro por ações inadequadas, chamar a atenção do outro quando algo está errado, é um comportamento extremamente saudável. Ao fazer isso, você está focado na recompensa do outro, no bem-estar do outro e não nas suas próprias. Então, a gente precisa confiar na honestidade um do outro, para que a gente possa desafiar os nossos valores, mesmo que isso muitas vezes signifique algo que a gente não quer ouvir. Por que você fez isso? Como você pôde fazer isso? Mas se você receber essa correção, ou se você der esse tipo de correção, você vai perceber que o amor do outro, ele está motivando esse confronto, que o amor do outro, ele está motivando a resolução desse problema. Em vez de se defender, tente focar no que essa pessoa está falando. Discuta aquele problema de maneira aberta e cheguem a um consenso. Quando o relacionamento ele começa a entrar em colapso, sobre o peso de qualquer tipo de deslealdade, de desculpas, de promessas, e somente noites românticas jamais serão suficientes para fortalecer esse laço. O casal, ele precisa primeiro reconhecer que uma forma de infidelidade está ali no centro daquela situação, está ali na fissura daquele matrimônio, na fissura daquela relação. Para encontrar o caminho que te leve de volta a outro e que te reconecte com o teu amor dentro do relacionamento, os dois, né, o casal, ele vai precisar se esforçar para estarem em sintonia e resolver aquele tipo de situação. Só vai ter sucesso
O casal que conseguir se reconectar um com o outro, que conseguir expressar os seus sentimentos um para com o outro, que conseguir fazer com que o outro se coloque no lugar do outro, né? É importante a gente compreender que um relacionamento ele é um caminho de ida e volta. Eu acolho para eu ser acolhida, eu amo para eu ser amada. Né? Relacionamentos não são monólogos, né? Relacionamentos são diálogos entre duas pessoas, né? E isso a gente deve compreender e a gente deve colocar como centro da nossa relação. Então, gente, essas foram as maneiras, né, de traição existentes dentro do nosso relacionamento. Né? Eu espero que vocês tenham compreendido e evitem esse tipo de situação dentro do relacionamento de vocês, dentro do casamento de vocês. Eu espero que, ao se identificar com algum tipo de situação dessa que eu acabei de te falar, você consiga reorganizar a sua vida emocional, reorganizar a sua vida conjugal e que você e o seu parceiro entrem num consenso. Gente, hoje a gente vive um momento extremamente diferente, um momento extremamente crucial na vida de todos nós enquanto seres humanos. A gente se depara com um tipo de doença muito grave, né? E que ela leva da gente as pessoas que a gente mais ama, sem a gente ter a oportunidade de dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, sem ter a oportunidade de ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Então, falem, expressem, conversem com o outro, digam o que tem que ser dito, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o futuro, né? A gente pode planejar, a gente pode desejar um futuro feliz, um futuro florido, mas a gente não sabe como será o dia da manhã. Então, expressa, fala, divide com outros teus sentimentos. Né? Não deixa, né, que o teu não deixa que você e o seu cônjuge se afastem dentro do nosso relacionamento. Diz o que tu tens para dizer, ouve o que tu tens para ouvir. Gente, eu espero, né, que eu tenho conseguido plantar aí essa sementinha dentro do coração de vocês. Eu espero que tudo aquilo que eu disse aqui tenha servido de alguma forma para alimentar o teu relacionamento, né? Para que tudo aquilo que eu digo conecte, tenha se conectado com o teu coração, né? E que vocês consigam implementar dentro da vida de vocês. Vocês precisam ouvir, mas vocês precisam implementar dentro da vida de vocês, né? Eu quero ver mulheres bem-sucedidas, afetivamente. Eu quero ver casamentos refeitos, eu quero ver relacionamentos reconstituídos. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês. Dayana, um beijo muito grande no seu coração. Gente, na quinta-feira, a gente tem novamente um encontro marcado a partir das 8 da noite. Eu espero todas vocês aqui para a gente conversar, para a gente dividir. Então, gente, um beijo muito grande no seu coração. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de luz, cheia de paz. Quem está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, uma semana cheia de luz. Fiquem com Deus. Deus proteja a cada um de vocês. Quem está me assistindo pelo Instagram, Dayana, Geisa, Flávia, um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Tenham uma semana abençoada e eu vou esperar vocês na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.